E o ministro Carlos Fávaro anunciou novas medidas para os produtores gaúchos durante a abertura oficial da Expo Inter, nesta manhã em Esteio, no Rio Grande do Sul. Entre elas, a prorrogação de dívidas e outras demandas por parte de cooperativas e cerealistas. O ministro da Agricultura era muito aguardado e chegou a anunciar que não viria por indisponibilidade de voo, já que o aeroporto da capital gaúcha segue fechado. Mas Carlos Fávaro confirmou presença participando da cerimônia de abertura da 47ª Expo Inter. O protagonismo do desfile dos animais campeões da feira deu espaço para produtores rurais que entraram na pista para ouvir anúncios de novas medidas para o agro gaúcho. O pacote de reconstrução será feito em 10 anos. Dívidas de produtores e cooperativas serão renegociadas no prazo de 8 anos e de cerealistas em 5, todas com carência para pagar. A renegociação das dívidas com bancos já anunciadas anteriormente seguem com prazo de 4 anos. A mudança está nas cédulas de produtor rural, as CPRs, que terão prazo de 8 anos para pagar, com juros de 9,5%. Mas o compromisso de bancos públicos que o fundo garantidor criado tire o risco da operação e a taxa de juros caia para 7%, atingindo o pleito das entidades gaúchas. São várias fases de renegociação que por isso eu não queria ficar detalhando isso aqui num pronunciamento e vamos fazer isso junto com os bancos, junto com as entidades representativas dos produtores, tirando dúvida, organizando esta retomada da reconstrução do Rio Grande do Sul para os produtores. Também devem ser feitos ajustes na medida provisória 1247 para contemplar um número maior de produtores. Até a próxima segunda-feira estão previstas reuniões entre entidades, governo e produtores para ouvir as demandas e fazer esses ajustes. As mudanças devem constar na norma que será enviada ao Conselho Monetário Nacional até a próxima terça-feira. E nós já percebemos algumas dificuldades que gerou para os bancos liberar crédito, questões de seguro, por exemplo. O ministro Pimenta trabalhou muito isso. Será alterado e nós vamos anunciar também a alteração desses pontos da regulamentação. Então será uma tarde de trabalho, tirando dúvidas para que a partir de segunda-feira tudo se implemente e não fique ainda mais na dificuldade de implementação. Durante a cerimônia, as conversas seguiram e a expectativa é que as medidas sejam de fato efetivas, tendo em vista a proximidade da safra. Essa é a expectativa de autoridades e também instituições de crédito. Mas ainda há um sentimento de que ajustes precisam ser feitos, melhorias em programas, aperfeiçoamento de instrumentos que já foram anunciados para que eles possam alcançar a todos os produtores. A gente ainda tem mais por fazer? Sim, tem mais. E agora nós estamos aguardando, né? Eu acho que hoje, nesse momento, nesse dia, está sendo um importante dia para a gente conhecer como serão as medidas que o governo vai publicar para a gente levar ao auxílio ao produtor e entramos numa nova fase do jogo agora, que é essa renegociação. Os produtores devem seguir mobilizados para que todos os casos sejam atendidos, mas ainda há muitas dúvidas. O que deve ser melhorado primeiro é assim, quem tem Pronamp, por exemplo, tem um juro de 8,5%. Por que vai passar para 10%? Segundo ponto, as instituições sempre usam todo o limite de BNDES, né? Esse dinheiro, pelo que foi dito, vai vir via BNDES. O governo vai dar um limite extra para as instituições poderem trabalhar, né? Ou vai ficar o mesmo limite? Terceiro, como é que vai funcionar na prática a desnegativização? Porque a gente sabe que o processo de avaliação de risco ele é sempre anterior à liberação. É assunto polêmico, né? A gente vai convocar o Miguel Daúde para entrar nessa seara aí, né, Daúde? Bom, pelo menos abriu-se um caminho para tentar resolver, porque são muitos casos, cada caso é um caso. Deu para perceber na matéria da Elisa que muita gente tem dúvidas ainda. Então, eu acredito que a semana que vem a gente vai ter que, de novo, se debruçar nesse tema, né? Que é de muita relevância para o nosso produtor. O que você achou desse pacotão de reconstrução do RS, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petro, e boa noite a todos. Bom, isso é o que já vinha sendo prometido e continua sendo prometido. Efetivamente, não existe absolutamente nada. São dados que deverão ainda ser efetivados e aprovados pelo governo.
né, arrumadas fontes de como isso será feito. O ministro disse ali que o fundo, né, garantidor é um fundo que vai estar voltado para os recursos dos bancos públicos e não ainda os bancos, as cooperativas que estariam aí dentro desse critério, porque a cooperativa com risco, evidentemente que ela não tem como emprestar. Então, Petri, antes de nós fazermos aí uma análise precipitada, né, porque o ministro disse que ainda vai detalhar, vai fazer, mas pelo que eu acompanhei, pelo que eu conversei, continua a promessa, né? Vamos ver essa promessa se vai sair do papel. A desnegativação foi aprovada, né, pelo Congresso, a PL, se não me engano, 25, mas que ainda depende de uma sanção do governo. Então, Petro, foi um encontro político onde se insistiu nas mesmas teclas, né? Se o ministro não detalhou, quem somos nós para tentar descobrir como será, né? Como ele deu as linhas gerais. E essas linhas gerais não quer dizer que a situação está resolvida. Por que eu estou pessimista em relação a isso? Não, pessimista não diria, que eu não acredito, né, em promessa mais, porque a catástrofe no Rio Grande do Sul já ocorreu há 4 meses, né, e até agora nada aconteceu. Qual é a razão para acontecer agora? O ministro disse que ia, não foi, depois acabou indo na Expo Inter. Evidentemente, ele devia estar com alguma dificuldade, porque a gente sabe que o Ministério da Agricultura ele é um apêndice do Ministério da Economia e ele precisava de alguma garantia para fazer a promessa que fez. No entanto, nós temos que esperar efetivamente o que vai sair desta montanha, né? Espero que a montanha não pare o rato, né? Como existe um ditado clássico, né? Uma frase clássica dessa promessa. Mas vamos continuar sendo otimistas, né? O gaúcho ele está mostrando resiliência, ele está insistindo, ele vai avançar, não tenha dúvida. Nós estamos aqui para ajudá-lo, né? Nessas observações, nos elogios, nas críticas. Então, portanto, Petro, está aí. Eu, infelizmente, não posso dar a minha opinião em relação a essas medidas, porque se o ministro não conhece, eu também não conheço. E esses parâmetros já haviam sido dados e que já foram discutidos. Vamos saber o que está incluído aí ou não. Vai incluir cooperativa, vai incluir outros agentes e como seriam esses agentes, quais seriam os limites, de que forma isso aconteceria. Aí nós já ouvimos de um produtor que do Pronaf a taxa de juros era 8, passou para 10. Então, portanto, vamos aguardar. Petro, não estou querendo fazer qualquer alusão à crítica. Eu estou simplesmente dizendo que o ministro precisa ser claro e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Ele está conversando, né? Faz 4 meses que está conversando e o produtor gaúcho está aí ao Deus dará. Não é questão de ser pessimista. Talvez a palavra que você estivesse tentando encontrar é prudência ou precaução, né? Porque nessa situação a gente tem que realmente aguardar. Daúde, ótimo final de semana. Aproveite o final de semana, vai ser quente. Na segunda-feira a gente volta a esse assunto. Boa noite. Quente de notícia ou de tempo? De tempo. De notícia também. De notícia também, viu, Petro? O negócio está pegando fogo. É isso. Obrigado, boa noite.